Olá, seja bem-vindo aqui para a nossa meditação. Nesses 49 dias aqui, estamos nos preparando para o tempo de Pentecostes, preparando para essa festa, para essa celebração e, claro, refletindo mais ainda sobre o nosso tempo de Quaresma que nós vivemos neste ano, nos aprofundando no sentido da Quaresma. E uma coisa que sempre pode acontecer na nossa vida espiritual é assim: na Quaresma a gente para, a gente reflete, a gente se volta mais para Deus, a gente se volta mais assim para as práticas espirituais, jejum, oração. Nós refletimos na Páscoa ali o sacrifício de Jesus. E aí vem a Páscoa, a gente celebra, a gente coloca ali, vai se enchendo de esperança, um momento muito semelhante ao que acontece, por exemplo, no ciclo de encerramento do ano. Só que, às vezes, sem perceber, depois a gente volta para o automático. A gente volta para a correria, a gente volta para as reações, a gente volta para os mesmos pensamentos de sempre. E o mais profundo disso tudo é que não é que a gente deixou de ter uma intimidade com Deus ou de acreditar nele, mas é que a nossa mente ela voltou a funcionar naquele automático do mundo. E aí a gente coloca e acaba jogando no lixo toda aquela busca que nós tivemos ali no período de Quaresma. E às vezes a gente acha que certos hábitos, ou que até mesmo certas posturas, elas são exclusivas ali do tempo, né? Daquele tempo que nós vivemos que antecede a Páscoa. E a gente vai deixando isso de lado. Um deles é a meditação, é a reflexão, é a oração. E uma coisa que eu posso dizer, o tempo pós-Quaresma é um tempo rico também. Esse tempo pascal, esse tempo onde a gente reflete após Páscoa, eu tenho certeza que você já deve ter notado que muitas coisas na sua vida fluíram, se movimentaram, mexeram, né? Porque é um momento em que nasce o novo eu. É um momento em que a gente reflete acerca disso. E justamente se preparando para isso, justamente para isso que nós estamos fazendo aqui essas meditações, né? Uma a cada semana, desde a Páscoa, justamente para ir nos preparando para esse momento que é o Pentecostes. Mas quando a gente fala de Pentecostes, a gente lembra do Espírito Santo, nós lembramos do Espírito Santo, e aí vem uma pergunta: quem é o Espírito Santo para você? Quando nós falamos em Espírito Santo, é muito fácil às vezes a gente trazer uma conclusão teológica, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, uma força de Deus. Tá, mas essa força de Deus é para quê e por quê? Essa é a pergunta. Para quê e por quê? E eu quero que você se faça essa pergunta nesse momento. Porque quem é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo se resume somente numa resposta teológica? E uma coisa que eu posso confessar para você é que durante muitos anos da minha vida me relacionei com o Espírito Santo apenas de uma forma teológica ou também de uma forma emocionada, né? A gente vai se relacionando com o Espírito Santo de uma forma emocionada, de ter que sentir aquela sensação, aquela emoção, mas nós não vamos percebendo a ação do Espírito Santo no dia a dia. E a ação do Espírito Santo traz transformação. A ação do Espírito Santo traz transformação. Então nós podemos viver a emoção, mas essa emoção me gera uma transformação que me faz ter novas ações, que me faz ter uma nova ação. E não quer dizer que quanto maior a emoção, maior a transformação ou maior a ação. Por vezes nós vamos resumindo o Espírito Santo apenas a uma emoção, a ter que sentir aquela
aquela inquietação ou uma reação, digamos, corporal, química no corpo, né? Só que às vezes isso pode acontecer e pode ficar aí. Pode ficar nesse lugar somente. E o que eu preciso pedir ao Espírito Santo nesse tempo? E para que me preparar nesse tempo para Pentecostes? Porque eu posso até mesmo te dizer que durante muito tempo tentei separar o autoconhecimento da busca espiritual ou do caminho, por tratar o autoconhecimento apenas como técnica, como um conhecimento da personalidade. Só que apenas o conhecimento da personalidade não nos dá a força necessária para uma mudança, para uma nova perspectiva e até mesmo para uma nova mentalidade. Quantas vezes que você já mudou a mentalidade, mas você voltou à mentalidade velha? Quantas vezes que você já adotou uma nova mentalidade e voltou para a mentalidade velha? Nós fazemos isso quando nós deixamos de lado a nossa busca espiritual, quando nós deixamos de lado a busca pelo autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento hoje em dia, né, minha gente? A gente vai resumindo autoconhecimento em uma busca de traumas, em uma busca de acontecimentos. E aquilo que é um processo de investigação da personalidade acaba se tornando um processo de autoconhecimento. E a gente vai mergulhando nessa, às vezes até mesmo em um certo, numa lamúria, no lamaçal, porque na nossa história realmente do mental, a gente vai mergulhar ali e a gente vai encontrar aquilo que nos desvirtua da natureza divina. Porque por vezes a nossa mente aprendeu que para ela sobreviver, que para nós vivermos, nós temos que sobreviver, e nós carregamos um caminho, digamos assim, contra as virtudes, né? Nós vamos nos desvirtuando, nos desviando da nossa natureza divina. E nós estamos justamente aqui, nessa jornada, para nos lembrar da nossa natureza divina. Então, não existe processo de autoconhecimento que te afaste, que seja verdadeiro, que te afaste da tua natureza divina. Todo processo de autoconhecimento, ele tem que te levar à busca da sua natureza divina. Hoje em dia, a gente nunca teve, né, tantas ferramentas terapêuticas, tantos caminhos, tantas técnicas, tanto conhecimento. Mas para onde que está caminhando a humanidade? Está caminhando para uma busca do reconhecimento da sua essência? Será? Essa é uma pergunta a você se fazer. E é muito fácil, minha gente. É muito fácil também a gente entrar em processos de autoconhecimento que vão nos fazer nos tornarmos bons jogadores no jogo da vida. Só que Jesus, ele fez diferente. Em vários momentos ele venceu as discussões, em vários momentos ele, de alguma forma, desbancou os mestres da lei, mas chegou um momento que ele se rendeu, em que ele não jogou o jogo do discurso mais, e ele se rendeu. Que inclusive é algo que os grandes sábios grandes, quando eu falo de grandes sábios de outras religiões, trazem a respeito da pessoa de Jesus, essa entrega que ele teve ao amor. Então, por vezes, a gente busca processos terapêuticos para ficarmos mais
feras no jogo da vida. Às vezes até mesmo para competir mais com o outro, né? E nessa competição, a gente vai se perdendo da nossa essência. E sabe o que é mais interessante? É ver o quanto que isso está, por vezes, acontecendo até mesmo dentro do meio religioso. Um aprofundamento em técnicas, um aprofundamento em conhecimentos, para que você jogue esse jogo da vida. E não estou falando também que você não tem que, digamos, correr atrás das suas necessidades, que você não tem que prover as suas necessidades. Não é sobre isso. Isso é necessário. Mas o que nós estamos trazendo aqui, dizendo aqui, é que o autoconhecimento ele precisa me levar além disso. Além disso. Eu quero plantar sementes para colher aqui na Terra ou colher na eternidade. Nós podemos usar o autoconhecimento para colher méritos eternos, como o próprio Jesus disse, né? Ajuntai o tesouro aonde as traças não corroem, os tesouros eternos. Ou em outra passagem, quando ele mesmo diz, quem tentar salvar a tua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por mim vai ganhar. A vida que é eterna, aquilo que é eterno. Quanta gente que já foi grande na vida, mas que hoje nem é lembrada. Somente lembrada aquele que teve feitos e atitudes e posturas eternas. O que eu falo que são eternas? Aquilo que não é passageiro. Então, nesse tempo, nós somos chamados a convidar o Espírito Santo a nos abrirmos ao Espírito Santo, porque nós só temos duas saídas. Nós podemos ser guiados pela nossa mente, pelos nossos traumas, pelos nossos egos, pelos nossos traumas, ou podemos ser guiados pelo Espírito, por aquilo que é real. Na mente a gente não vai conseguir vencer as paixões da carne, ou as paixões do mundo, ou até mesmo aquilo que é necessário vencermos. Mas no Espírito a gente consegue vivenciar isso. Nós conseguimos entrar, a sair mesmo do automático. Então o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Primeiro que o Espírito Santo, ele não se trata somente de uma definição teológica. Podemos sim, por vezes, talvez trazer essa concepção, mas ele não se trata só disso. Então, uma coisa é saber quem é o Espírito Santo de uma forma teológica. Outra coisa é você vivenciar isso na sua vida. Será que você conseguiria falar quem é o Espírito Santo sem uma definição teológica, apenas com a sua experiência? E hoje, será que hoje você conseguiria falar, se você pediu o Espírito Santo, quando foi que você pensou com amor, com unidade, com correção? Eis a pergunta. Eis a pergunta. Então, o Espírito Santo pode nos ajudar, e esse tempo pode nos ajudar a pedir essa graça. Claro, o conhecimento, inclusive eu gosto muito de um psiquiatra
que é o Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Jung, depois de tanto conhecimento, de mergulho na psicologia, ele teve que reconhecer a necessidade de um caminho espiritual, que ele chama de um caminho de individuação, né? Então, o Espírito Santo, podemos dizer que é essa voz de Deus dentro da nossa mente. É quando o eu espiritual fala para a nossa mente e nos ensina a ver tudo com amor, não com medo. Gente, quanto que o medo vai paralisando a gente? Medo, ansiedade pelo futuro, do que vai ser, do que será. De qual é o próximo passo? De qual é o próximo passo na nossa vida? Então nós podemos, nesse tempo, ir nos preparando mesmo. Ir nos preparando. E pedir de forma humilde a graça de descobrir quem é o Espírito Santo dentro de nós. Descobrirmos e sentirmos e experimentarmos essa semente do divino. E claro, com o Espírito Santo tem os frutos do Espírito Santo. Quer saber a relação tua com o Espírito Santo? Aí é onde você vai avaliar quais os frutos do Espírito Santo que você tem. Se há caridade, se há alegria, se há paz, se há paciência, se há bondade, se há fidelidade, mansidão. Você pode, você mesmo, de uma forma honesta, da sua forma honesta de ser, você pode fazer uma reflexão. Quais os frutos que eu tenho colhido na minha vida? Tenho colhido os frutos do amor, né? Da paz, e até mesmo trazer para nós e para você próprio a importância da autorresponsabilidade. A tua vida você está colhendo aquilo que você plantou. Então, minha gente, que nós possamos, você que está chegando aqui agora, que não fez as 2 primeiras meditações, não tem problema. Importante que você está aqui no agora refletindo sobre como foi você antes da Páscoa, como você viveu a Páscoa e como você quer viver o Pentecostes. Porque como você deseja viver o Pentecostes, podemos dizer que é como você vai viver o resto desse ano de 2026. Se você vai querer ser regido pelo Espírito ou regido pelo ego, pelos traumas. Então, que nós possamos refletir acerca dessa meditação. E você pode, se você quiser, compartilhar essa meditação com outras pessoas, amigos, parentes, convidar para entrar lá nas nossas comunidades, né? Nós temos a comunidade sistêmica, onde eu aviso das terapias, temos a comunidade onde tem aqui da busca espiritual, desse aprofundamento. Pode convidar, pode deixar sua curtida, seu comentário, e assim sucessivamente. Então, desejo para você uma boa semana, que possamos nos preparar. Teremos a novena do Espírito Santo, a novena de Pentecostes. Nós vamos fazer 9 dias, 9 meditações para entrar nessa jornada de convidar o Espírito Santo
de despertar em nós esse fogo, para que possamos viver em graça, pela graça do Espírito. Então, tenha uma boa semana, fique com Deus. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Pode me seguir nas redes sociais, fique à vontade. E qualquer dúvida, vai ser um prazer te responder. Inbox, pode estar me mandando mensagem. Um grande abraço, minha gente. Fique com Deus.